Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o culto ao Senhor e vamos ficar em pé, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 95. 95. Salmo de número 95. Esse salmo ele faz um convite a louvar o Senhor. Salmo 95. Diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obras de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isto jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Esse salmo no início chama para louvar e faz vários apelos, e é o que nós vamos fazer agora, vamos louvar o Senhor. Mas antes vamos orar, vamos pedir ao Senhor as suas bênçãos e agradecer por tudo. Como dar a irmã Graça para fazer essa oração? Amém. Agora vamos louvar.
Sempre o adorarei com amor.
Vamos ler mais um salmo, agora de número 29. Salmo de número 29. Salmo 29. Ele fala um pouco sobre louvar a Deus e também sobre a voz de Deus. A voz de Deus que a sua palavra tem todo o poder, né? Às vezes, uma vez perguntaram a um homem muito sábio, doutor em várias ciências, aí, se ele crê em Deus, né? Aí ele disse, como não crê, né? Ele disse que já estudou muitas coisas. Ele disse que não há nada simples, tudo é complexo, seja um simples pingo de água até algo no espaço, né? Uma estrela, um cometa, alguma coisa desse tipo, tudo é complexo, né? Então é difícil não imaginar que não haja a mão de um Criador nessas coisas, né? E a gente, hoje com a nossa ciência, né? A ciência já avançou um pouco, a gente vê como são as coisas, né? A gente vê aquelas coisas microscópicas, né? Coisas minúsculas, né? Que funcionam de uma maneira tal que se não fosse daquele jeito, né? A vida não existiria, né? Nós não existiríamos. Como também existem coisas macros, né? O sol,
as estrelas, as coisas que orbitam, se não for dentro daquela exatidão, também as coisas não funcionariam, né? A gente vê como Deus é perfeito e tudo isso foi pela sua palavra, né? E aqui o salmista diz assim, ele diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirom como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as costas e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá forças ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém? Amém. Então, um Deus tão grande, um Deus que, né, com a sua palavra faz todas as coisas. Vamos fazer como o salmista diz, né? Tributai ao Senhor com louvores, né? Então, vamos louvar. Vamos ficar mais uma vez em pé. Olha que tremenda graça. A graça que nos alcançou, que nós só temos que agradecer, né, ao nosso Deus, tudo que Ele fez por nós, né? Digno é o Cordeiro,
Nós vamos cantar a primeira estrofe, nós vamos ter a ceia. Vamos cantar a primeira estrofe de ceia. Pode sentar, irmãos. Seja bendito o Cordeiro. Esta é uma cerimônia que foi determinada, estabelecida pelo Senhor Jesus. O texto tradicional que a gente sempre lê aqui, que são oriundos aí dos registros do Evangelho, está lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo faz lembrar a igreja de Corinto que ele já havia ensinado essas coisas lá e que o Senhor já havia dado esse mandamento, né, essa orientação para o povo de Deus, aqueles seus discípulos seguirem. Ele diz que o Senhor Jesus, lá no versículo 23, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. E ele explica que todas as vezes que a gente come do pão e bebe do cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então era um testemunho também para as pessoas que estivessem presentes e uma lembrança para os discípulos, né, os crentes da igreja, de modo que ele ressalta, né, ele destaca a expressão em memória de mim. Ritual importante, simbólico, fundamental, né, o pão que representa o corpo dele, que foi entregue por nós, né, e o cálice também, que já é a nova aliança, fazendo uma importante mudança até na maneira como eles
tratavam o sacrifício, né? Porque até esse momento Jesus não havia sido sacrificado, né? Mas ele era o Cordeiro de Deus. E o cálice apontava, né? O sangue apontava diretamente para a aliança antiga, em que os animais eram sacrificados e o sangue desses animais era derramado, de modo que ali era uma maneira de aquele sacrifício, né, ser um propício, né, aos homens, né? Então era um propiciatório, inclusive, um lugar onde o sangue era derramado, de modo que era uma maneira de cobrir os pecados do homem para que Deus não visse e não fizesse justiça contra os homens, né? Mas com Jesus, com o sangue dele, é um pouco diferente, ou muito diferente, né? Que ele não mais apenas cobre o pecado, mas ele tira o pecado do homem. Então é um grande privilégio para o homem, é graça de Deus sendo derramada abundantemente, né? Pelo sangue de Jesus sendo derramado, que tira o pecado do homem. Confessa Jesus, crê no Senhor Jesus, e isso por consequência você vai ter salvação, né? Porque o sangue dele tira o pecado. Então nós vamos dar graças também aqui pelo pão inicialmente, e depois o irmão Daniel vai distribuir, por favor. Agradecemos, Senhor, por este momento em que podemos lembrar o sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz, em que o seu corpo foi entregue. Agradecemos pelo pão que representa todo esse sofrimento pelo qual ele passou. Em nome dele nós oramos. Amém. Enquanto os pão estendido, vamos cantar a segunda estrofe, e seja bendito por Deus. Se alguém quiser usar algo, acho que... Dá aqui pra... Ei, né? Maria Helena. Quem quiser, é só estender a mão que eu passo a mão. Quem quiser. Tem. Você vai pegar em todos os pães aí? Todos os... Alguém mais? Então, conforme nós lemos, então simboliza o corpo do Senhor Jesus que foi entregue, e ele disse para fazer isso em memória dele. Então, em memória de Jesus, comamos o pão.
modo semelhante, ele fez isso com o cálice. Nós agradecemos, Senhor, pelo cálice que estamos a beber neste momento, que simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado e que nos purifica. Que o Senhor abençoe o seu povo, abençoe aqueles que hão de herdar a vida eterna também, para que possam, quanto antes, se arrepender dos seus pecados e serem lavados por este sangue que purifica e retira toda a injustiça, todo o pecado. Em nome dele nós oramos. Amém. Terceira estrofe. Vamos ver. Vai ser a segunda, gente. Segunda aí. A gente tentou a terceira. Cantou a terceira, então vamos para a segunda, né? Segunda e quarta, né? Segunda, né? Não. Quão espinhosa colher? Quão espiosa coroa que Jesus por nós suportou. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos cortam quando Ele amou. Essas chagas pureza para o mais nobre pecador. Pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve ser. Conforme a instrução que é dada pelo Senhor, diz que este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebamos do sangue. Sangue não. Agradecemos, Senhor, pela sua bondade conosco, em manifestar sua misericórdia e graça por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos te prestar culto em virtude dessa grande bondade e da sua glória, e assim que o Senhor esteja nos ajudando a cumprirmos a missão que o Senhor tem posto para nós aqui. A sabedoria e também a tua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Vez que devemos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então ainda temos algum tempo até chegar a esse momento especial em que Ele virá. Aí se interrompe esse procedimento que nós fazemos aqui e vai ter uma grande festa com Ele lá nos céus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar Maranata. Vem, Senhor Jesus, é isso que aguardamos a volta dele. Tu és a minha luz, a minha
Ok, as crianças podem ir. Devagar, devagar, devagar. Ok, Ana Júlia, quem mais? Sofia, Melinda, Maria Helena e Maria Olívia. Criança aqui da frente, né? Sistemas automáticos de hoje em dia são tá baixinho que aí não atrapalha a visão das pessoas, né? E tem Benjamin. Oi? Eita, Benjamin. Ok, então vamos dar graças aqui por essas crianças, né? Pedir por elas. Senhor, nós somos gratos por estas crianças que estão aqui, por outras também que não puderam chegar por vários motivos, mas rogamos por elas, por seus pais, por crescimento, por saúde, que eles sejam bem-sucedidos em tudo quanto forem fazer, mas acima de tudo que possam aprender das Sagradas Letras desde esta idade e aprendendo a verdade, vivendo nela, Deus. Que o Senhor continue a abençoá-las, suprindo-lhes todas as necessidades, guiando seus passos com sabedoria e também seus pais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, então, quem é que vai ficar? É Mônica. Mônica? Ok, então a gente pode abrir lá no livro de Marcos, por favor, se puder. Capítulo 6. Estamos fazendo aqui essa leitura no livro todo aqui de Marcos. Já estamos, depois de várias semanas aí, no capítulo 6. E o contexto aqui, para lembrança de todos, é Jesus faz aquela multiplicação de pães, né, e peixes, né, também. Depois ele quis dar um ensino para os discípulos com isso. Esse ensino não foi bem absorvido por eles, e mostrando quem era Jesus, a capacidade, o poder que ele tinha de prover todas as necessidades em meio às dificuldades mais variadas. E em seguida Jesus faz um teste mais realista, né, mais prático na vida deles, colocando eles no mar, num momento em que eles iriam enfrentar uma tempestade naquele mar, Mar da Galileia. Tempestades eram conhecidas ali, mas essa veio de uma maneira especialmente preparada para trazer uma grande lição para eles, enquanto Jesus estava despedindo as multidões ali na região a leste do Rio Jordão, por acolá, e que Jesus tinha levado eles para um lugar deserto para orar e descansar, né? Na verdade, encontrou multidões perdidas, assim, desorientadas, e chegou um momento que ficaram também famintas, e foi quando Jesus alimentou por meio daquele milagre. E depois Jesus vai para o monte orar, deixou os discípulos lá no mar, né? Todo mundo que estava aqui acompanhando já sabe dessa história, mas ele sabe todas as coisas e percebia todos os acontecimentos ali, sabia do que estava se passando,
e da necessidade que eles tinham, né, ali de um socorro naquela tempestade. E os discípulos estavam sendo treinados, né, passando pela tempestade para justamente aprender a confiar naquele que era o seu Senhor, né? O Senhor Jesus. Eles eram os discípulos dele, mas parece que até então não estavam confiantes. Jesus tinha de fazer provas para que eles pudessem aprender a confiar mesmo em situações difíceis, porque eles iriam enfrentar situações difíceis quando Jesus subisse aos céus. Então era um treinamento para aprender a confiar naquele que é o Criador e que domina toda a natureza. E eles veem Jesus vindo sobre as águas, mais uma vez uma demonstração do poder e da serenidade e tranquilidade e absoluto controle sobre toda a situação de Jesus sobre as águas, que era o elemento que estava perturbando, né, tirando a paz, a tranquilidade deles. E Jesus estava sobre tudo isso. Nada interferia na sua paz, na sua segurança, na sua serenidade. E ali eles, mais uma vez, veem uma lição, né? Quando Jesus entra no barco, rapidamente na verdade, Jesus até traz uma lição para eles antes da tempestade se acalmar. Esse caso foi bem interessante, né? Jesus fala para eles se acalmarem, ter bom ânimo, né? E o mar ainda estava agitado, e eu vou começar a falar um pouco mais alto, certo? Para não ter, tem umas concorrências aqui, né? Então, o mar estava agitado, mas Jesus não acalmou o mar antes. Mesmo com o mar agitado, ele disse: se acalmem vocês e não o mar. O mar pode até ficar agitado, a situação pode até ficar perigosa, ficar comprometedora, ficar difícil, você ficar assustado com isso, com os riscos e tudo, mas vocês devem se acalmar. Mesmo que eu não acalme o mar, vocês devem se acalmar. Está notando a diferença? Mesmo na dificuldade, você manter a serenidade e paz, e sabendo que é o Senhor que está por perto. Então está tudo sob o controle dele. Essa é a lição importante aí, né? Então ele determina que eles fiquem em paz antes de realmente o mar acalmar. E depois o mar se acalma. Nem se preocupe, o mar vai se acalmar um momento, né? Então é isso. E aí o texto diz: depois que Jesus entrou no barco, eles vão pro lugar. Vamos ver o texto aqui, né? Estando já do outro lado, desculpe, mas logo ele lhes falou e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, versículo 52, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Então Jesus foi fazendo experiências com ele, testes com ele, provas com eles, para eles desenvolverem a fé dele, a confiança deles no Senhor Jesus. Até então estava endurecido o coração, Jesus precisou aplicar mais lições, né? E agora a gente vê que eles chegam do outro lado, chegaram à terra em Genezaré, versículo 53. Estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles, aí já é uma cidade, Genezaré. Inclusive o Mar da Galileia, em alguns momentos, você vê ele sendo chamado de Mar de Genezaré, Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, né? Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. As pessoas já estavam sabendo que era Jesus. Ora, ele havia feito um grande milagre há pouco tempo, e multiplicou o pão, alimentou mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres, e depois ele despediu as multidões enquanto os discípulos estavam no mar. E aí essas multidões vão de volta para casa. E Jesus vai aplicar lições, ensinar particularmente os discípulos no mar. Depois eles chegam do outro lado, as pessoas já têm conhecimento e já identificam Jesus. Ora, o ministério de Jesus na Galileia foi muito intenso. Muitas coisas ele fez ali, muito tempo. E depois é que ele foi para a Judéia, né? Mas já no final.
Então as pessoas tiveram facilidade de identificar Jesus, até porque por onde Jesus passava tinha um rastro de gente, né? Muitas pessoas procuravam por ele. Então eles reconheceram e, percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Então observe que Jesus não parou num lugar específico e ficou. O objetivo dele, a ação dele era de ficar se movimentando de lugar em lugar. Vai numa aldeia, porque realmente não eram cidades grandes, todas aquelas cidades. Você tinha algumas cidades maiores e tinha outras aldeias, algumas cidades menores, em que ele ministrava, né, pregava ali o Evangelho. E ele se percorria toda aquela região. E as pessoas traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. É isso que fizeram. Para onde ouviam que ele estava, levavam as pessoas em leitos lá. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. Quantos tocavam, saíam curados. O que nós percebemos nesse texto é que os principais motivos que levavam as pessoas a se aproximar de Jesus era a ganância. Estou usando a palavra já resumindo aqui tudo isso. Era um interesse por milagres. Eles estavam muito interessados em milagres. E Jesus tem uma opinião sobre isso. E nesse momento eu quero destacar a opinião de Jesus sobre essa busca por coisas milagrosas, por bens, né, materiais, porque aquelas pessoas foram alimentadas, pão, peixe, eles tiveram coisas para eles, para comer, né, se alimentar, e curas, né, estavam insatisfeitos, né, alguma coisa estava incomodando, uma doença, uma enfermidade, e também uma opressão demoníaca em muitas pessoas, de modo que Jesus libertava as pessoas e elas ficavam muito satisfeitas, felizes, e até quiseram declarar Jesus rei, proclamar rei, colocar ele como rei. Aí Jesus afastou os discípulos, foi para o mar, saiu para o monte e mandou o povo embora, né? Porque eles queriam colocar Jesus lá no trono. Então eles queriam uma pessoa assim, poderosa, que pudesse alimentar, que pudesse libertar, etc. Então Marcos registra de uma forma resumida tudo isso. Ele não destaca grandes doutrinas aqui nesse texto. Ele resume de uma maneira assim, olha, Jesus percorria, ia de lugar em lugar, mas o que se destacou foi que as pessoas procuravam por ele, com os doentes, com as pessoas que precisavam de alguma coisa, e porque Jesus curava as pessoas, ele não se negava a fazer isso, ele cuidava dessas pessoas. Mas olhe só o que aconteceu, já havia acontecido antes. Para isso que eu quero destacar o que é que Jesus pensava sobre isso. Lá em Marcos capítulo 1, que nós já lemos, vou só trazer a lembrança, diz assim, no capítulo 1, versículos 34 a 39, diz que ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Capítulo 1, versículo 34. Também expeliu muitos demônios. Logo no início do ministério dele, Marcos registra essas coisas. Não lhes permitindo que falassem. Jesus tinha propósitos em relação a isso. Os demônios falavam, queriam falar o quê? Falar uma coisa bem verdadeira, que era, esse aí é o Filho de Deus. E Jesus não permitia que falasse, porque sabiam quem ele era. Eles sabiam, os demônios sabiam. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente, olha só, procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam. Então os próprios apóstolos, que ainda não eram chamados apóstolos nesse momento, procuravam Jesus com todo cuidado. Vamos procurar agora, cada palmo de terra a gente vai procurar esse homem aqui. Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, quem procura acha, lhe disseram, todos te buscam. Então olha só o que aconteceu nesse primeiro momento.
Marcos capítulo 1, a partir do versículo 34 até o 39, só para destacar algumas coisas. Os apóstolos procuravam Jesus de forma diligente, ou seja, com todo cuidado e buscando mesmo, até achá-lo. Mas olha o que eles dizem para Jesus: todos estão procurando o Senhor. Todos estão procurando. Por que as pessoas estão procurando Jesus, né? Todos te buscam. Aí Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares. Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Então ele curava as pessoas, está dizendo aí, ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. E ele também havia, esse acontecimento se deu exatamente após a cura da sogra de Pedro. Então a cura da sogra de Pedro trouxe uma repercussão na cidade e que as pessoas ficaram muito interessadas em Jesus por conta disso. Aí agora Jesus foi particular para orar, né? E os discípulos procuraram por ele. Esses discípulos eram as pessoas mais próximas de Jesus. Por onde Jesus ia, esses primeiros discípulos estavam lá colados nele. Aí o que é que as pessoas queriam? Falar com os discípulos logo. Ei, cadê ele? Onde é que ele está? Aí os discípulos se sentiram o quê? Como, né? Pressionados. E agora? Vocês não fazem o que ele faz. Queremos ele. Vocês não têm o poder que ele tem. Queremos ele. Vamos buscar ele. Onde é que ele está? Então eles certamente foram pressionados pela população, pelas pessoas. E eles foram atrás. Jesus, pronto, Jesus, se a gente não encontrar esse homem, estamos fritos, porque esse povo vai acabar com a gente. Vocês vieram, ele pregou, fez não sei o quê, fez um bocado de negócio e sumiu. Vá atrás dele, traga ele para cá, mostre quem ele é. Precisamos dele aqui. Você acha que é diferente hoje em dia? As pessoas, cadê? Você disse que ele viria? Cadê esse Jesus que não vem? Faz 2000 anos ele disse que viria. Está cobrando de quem? Me diga aí. Está cobrando das pessoas, dos crentes que pregam a volta de Cristo. Estão cobrando isso. Cadê esse Jesus? Esse Jesus não vem não. Esse Jesus, na verdade, acho que isso foi só uma história que criaram e botaram nesse livro que se chama de Bíblia. E não é verdade isso não. O tempo está passando e vocês estão falando mentira. Isso é grande bobagem. No íntimo eles estão dizendo: cadê ele? Cadê? Ele não prometeu que viria? Já que ele não está vindo, a gente vai agir do nosso jeito mesmo. É assim que o mundo está vendo. A leitura que eu estou fazendo é essa. O mundo está vendo que Jesus não está perto ali. Tem os discípulos, tem alguns crentes pregando o evangelho ainda, se reunindo em igrejas, e até uns, e muitos aliás, estão desistindo, porque acham que realmente não vale a pena essa espera. Não vale a pena essa espera. Apesar de que a Bíblia fala muito claramente que ele virá como ninguém estiver esperando. Muitos estão se esfriando até daqueles que se dizem crentes, né? E diz: ele veio nessa hora. Então, os discípulos, que realmente estavam com ele, sendo as pessoas mais íntimas, se viram pressionados e foram atrás dele. Senhor, se o Senhor não vier, estamos fritos. Então venha. Maranata, Senhor, né? A gente não canta aqui, que o Senhor venha logo. Porque as pessoas estão perdendo a credibilidade. Nós estamos perdendo a credibilidade. Se o Senhor não vier logo, aí nem a gente vai acreditar mais. Muitos crentes estão desistindo. Porque não vale a pena. Não funciona. É como se fosse um negócio, uma atitude que vem e ele tem um resultado como eles queriam. O que eles querem? Um Jesus perto para multiplicar pão, para curar, para livrar dos demônios. E Jesus chega, responde, diz para eles qual é a verdadeira missão deles. Vamos a outros lugares. Ele não atendeu plenamente o pedido. Porque qual era o interesse dessas pessoas? Viu a sogra de Pedro sendo curada, as pessoas da cidade também foram curadas e vieram os restantes das pessoas lá, das aldeias vizinhas, de todo lugar, querer também ser curado, receber algum benefício da parte dele. Aí ele disse: não vou fazer isso não. Eu vim aqui para quê? A fim de que eu pregue também nesses outros lugares, porque foi para isso que eu vim. Está notando? O objetivo principal de Jesus é para que pregar a todas as pessoas. Ele veio pregar o reino de Deus, a palavra.
Isso foi a missão principal de Jesus aí. E de fato, ele veio para isso, e isso ele fez. Se a gente observar o versículo seguinte, o versículo 39, a gente vê que ele cumpre isso aí. Ele não cedeu à pressão dos discípulos e à pressão das multidões. Ele resistiu a essa tentação de ficar sendo a estrela, de estar sendo aquele milagreiro famoso, em que as pessoas vão lá e ele recebe toda a fama de ser o milagreiro que vai curar e vai resolver os problemas das pessoas e vai ser o rei, né? Que era isso que recentemente eles queriam. Então havia uma busca, havia um interesse das pessoas. Jesus tinha de fato o poder, mas ele mesmo resistiu a essa tentação de ser a grande estrela dos milagreiros, né? E continuou a fazer o que ele veio fazer. Foi nas aldeias vizinhas, nos locais, nas localidades que tinha ali em torno de Genezaré, Cafarnaum, por aquele meio do mundo ali, e veio pregar o Evangelho. Né? Teve um certo momento que ele também resistiu à tentação de ser famoso, de ser melhor do que outros. Um exemplo está lá no livro de João, capítulo 4, quando as pessoas falavam de Jesus, principalmente os fariseus, faziam comparação de João Batista com Jesus. E diz lá no capítulo... Eita, muito texto, viu? Muitos versículos, viu? Eu vou ler aqui os versículos. Eu já coloquei aqui para facilitar a vida da gente aqui, certo? Lá no João, capítulo 4, João diz assim, olha, quando, pois, o Senhor veio a saber que... 4, versículo 1 e versículo 2. Capítulo 4 de João. É ali a passagem da mulher samaritana, para subir para Samaria, certo? Mas é logo no início, ele diz, quando o Senhor veio a saber que os fariseus, olha só, os fariseus comentavam, tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, então havia uma fama que Jesus já estava adquirindo, que era de que era melhor, era superior a João Batista. Agora ele tinha na frente dele uma grande possibilidade de ser, vamos dizer assim, afamado, de ser, vamos dizer, qual palavra que eu vou usar? Famoso, né? Poxa, agora eu sou melhor do que João Batista, né? Vamos logo, sou realmente o cara, né? Aí o que foi que ele fez aí? Versículo 3 diz que ele deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Então ele teve um início de ministério ali na Judeia, e depois ele sobe e vai por meio de Samaria, exatamente no meio do lugar onde as pessoas, os judeus, evitavam. Lembra da semana passada? O pastor falou que às vezes eles, para subir ou descer, eles tinham que vir pelo outro lado do Jordão, ou subir pelo mar Mediterrâneo. Tinha esses dois lugares, mas Jesus, então, vou passar pelo meio. Mas observe que ele não fez comentários, ele não cedeu àquela tentação de se sentir, de ser colocado, aclamado pelos outros como melhor do que João Batista, ainda que nós sabemos que ele é melhor do que qualquer um. Né? Apesar de que posteriormente à morte de João Batista, no capítulo 5, a gente vê Jesus falando acerca de João. Olha o que Jesus fala acerca de João. Né? Ele diz, ele era a lâmpada que ardia e alumiava. Ele traz mérito para João. Ele elogia o trabalho de João. E vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz, mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Aí ele reconhece, ele admite que ele é superior, né? João 5, 35 e 36. Ele admite realmente a verdade é que o testemunho dele é superior. Agora, olha só o que ele fala de João em Lucas 7, 28. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Ninguém é maior do que João. Ele coloca João numa posição assim, intocável, assim, vamos dizer, né? Ninguém chega aos pés de João pelas várias características, né? Ele era uma luz que chegou a iluminar eles, né? Iluminar esse povo, mas eles acabaram, né? Não aceitando plenamente a pregação de João, né? Então o fato é que
o nosso texto aqui, voltando para Marcos capítulo... nesse mesmo texto que a gente leu aqui, de Marcos capítulo 1, né? Ele diz que ele veio para pregar e ele realmente resistiu, né, à tentação de ser o curador ali, o milagreiro, né? E ele foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas deles. Ele foi nas sinagogas dele mesmo, né? Nas sinagogas dele mesmo. Né? E também ele disse que expelindo demônios nesse meio do caminho, né? Então observe que muitas coisas acontecem em relação à pregação do Evangelho. Jesus foi tentado a ser o famoso milagreiro, uma distração para ele, porque iria tirá-lo da missão dele, da missão principal de pregar o Evangelho. Então já uma primeira tentação, a primeira distração dele. E também teve uma outra coisa que aconteceu. Ele tinha de expelir demônios, porque havia uma resistência também na pregação do Evangelho. Então, ele diz que na medida que ele ia pregando, ele também ia expelindo demônios, porque havia uma resistência. Havia um poder demoníaco que impedia as pessoas de se achegar a Deus, de se achegar, de ter uma vida decente, honesta, digna. Então havia uma resistência. Então há um domínio, né, um poder espiritual maligno que exerce uma influência na sociedade, no povo, de modo que resiste à pregação do Evangelho. Então muitas vezes precisa dessa luta contra os inimigos. E Paulo acrescenta, né? Diz: olha, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra as pessoas propriamente, mas contra esses poderes, esses principados e potestades, e que são dominadores deste mundo, né? E o mundo é tenebroso, até ele chama, né? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então são situações que se enfrentam quando se prega o Evangelho, que é justamente uma resistência do inimigo espiritual, que são forças, são poderes e são dominadores. Eles têm poder de dominar, controlar pessoas e talvez regiões, países, cidades, etc., de modo que resistem à pregação do Evangelho. As pessoas podem até nem perceber, mas muitos são dominados por essas forças espirituais. Eles são dominadores, eles têm poder de dominar. Tanto é que você vê com uma certa facilidade cidades altamente idólatras, por exemplo, pessoas, lugares altamente violentos, onde o mal domina, né? Pessoas que são más, né? Muita violência, muita agressividade, muita imoralidade. Quando você vê isso, você está vendo que o mal está dominando ali, está sendo controlado por algo maléfico, por algo mal. Antigamente as pessoas tinham conceitos mais ou menos corretos do que era certo, e hoje está completamente invertido, está sendo dominado, né? São dominadores espirituais que controlam. Eles não percebem que estão sendo controlados, mas estão. No livro de João, diz assim, capítulo 6, versículo 24, após esse milagre da multiplicação dos pães, né, que antes dele chegar lá em Genezaré, 6:24, João diz o seguinte, que quando a multidão viu que Jesus não estava lá mais naquela terra onde ele havia despedido as pessoas, né? E também nem os seus discípulos, já que Jesus havia enviado esses discípulos para o mar, pegar o barco para ir para o mar, aí eles mesmos tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura, né? Então eles estavam à procura de Jesus. Quando chega lá, Jesus chega, as pessoas já estão sabendo dele, identificam ele e vão levar os doentes para serem curados, né? Mas a gente sabe que Deus é muito gracioso, em passagens recorrentes e muitas, né? A gente vê Deus sendo aquele bondoso, querendo fazer o bem para as pessoas. E ele diz o seguinte, lá em Jeremias 29, ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí Jesus também explica para os seus discípulos: pedi e dar-se-vos-á.
Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ele dá o segredo do sucesso para ter acesso a Deus. É buscar. É bater. Buscar, pedir, tudo mais. Ele não está longe, está perto. E espera que o busquem de todo o coração. Numa certa ocasião, o apóstolo Paulo estava na Grécia, pregando o evangelho, e chegou numa cidade bem conhecida, chamada Atenas. E lá ele explica, diante de tanta idolatria que ele identificou lá, ele diz que, no versículo 27 do capítulo 17 do livro de Atos, ele diz assim: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Apesar de ser o Deus desconhecido pelos atenienses e ser invisível, é aquele que proporciona, que propicia muitas coisas boas, dá as estações, e traz muita felicidade para o povo, para os bons e para os maus. Então a bondade dele é tremenda. Mas ele quer que as pessoas não permaneçam nos seus pecados. Por isso que no versículo 30 de Atos 17 ele diz: não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependem. Então existe uma notificação. Você já foi notificado de alguma coisa? Já foi? Chegou uma cartinha lá da companhia elétrica dizendo assim: olha, notifico Vossa Senhoria de que sua conta está em atraso. Se você pagar, vai ficar tudo beleza. Se não pagar, eu vou cortar. Não é isso? Já foi notificado disso? Não quero que você me diga. Se você, ele vai apresentar, se você está em débito, ou você está devendo, ou você está em falta com alguma coisa, notifique para que você compareça e resolva a sua situação ali. Então é isso que Deus está fazendo. Ele se notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependem. Deus não vai cobrar nada mais que isso. Se arrependa, porque você está em débito com Deus. Seus pecados o tornam em débito com Deus. Ele diz: se arrependa, toda parte. E do outro lado do mar, as pessoas, aí João também entra no detalhe também, diz que João capítulo 6, versículo 25, sobre esse mesmo encontro lá do outro lado, ele diz: e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Ainda ficam pressionando o Senhor, E as pessoas realmente fazem um esforço. Estavam lá do outro lado, na região Betsaida, para lá, na região deserta. Viram que Jesus não estava mais lá. Muitos pegaram um barco, foram pelo mar, se arriscando também pelo mar, e chegaram do outro lado lá, chegaram até Genezaré, atravessaram lá a região do mar, inclusive aquela parte central onde passa o Rio Jordão, a chegada do Rio Jordão, atravessaram aquilo lá e foram para aquele outro lado, se esforçaram, não foi fácil não, se esforçaram. E outros, talvez por terra, tiveram de atravessar o Rio Jordão também, e se esforçaram para chegar até Jesus. Há um esforço para buscar as coisas, as coisas que Jesus pode oferecer. E muitos hoje vão buscar essas coisas, algum bem, algum benefício da parte dele, E a coisa que estava mais em evidência eram alguns milagres, as curas, a multiplicação de alimentos, coisas que eles gostavam de ver e trazia conforto para eles, As pessoas buscam isso e às vezes se esforçam muito para isso, mas aquilo que era importante, o essencial, não havia essa preocupação, era de poucos essa preocupação. Quando Jesus estava na casa de Marta e Maria, ele trouxe uma repreensão para Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, E Maria, segundo Jesus, tinha escolhido a boa parte, que era ficar aos pés dele, ouvindo. Jesus não veio para pregar? Qual é a melhor parte, a boa parte que nós podemos escolher de tudo isso? Ouvir. Ele está pregando? Vamos ouvir. Vamos atender o que Jesus fala. E as pessoas estavam indo a Jesus, mas para fazer como Marta, correr atrás de algum benefício. Muito bem, Marta estava trabalhando, Mas eles iam atrás dos milagres dele, não para ouvir a palavra
de Deus. Era diferente. Ele conhecia as multidões. João explica mais detalhadamente o motivo e ele faz a crítica ao povo. Mas no versículo, em João 6, 26, ele diz assim: em verdade, deixa eu ver aqui o versículo 25, né? Quando encontraram ele, aí disseram assim: mestre, quando chegaste aqui? Né? Já cobrando Jesus. Aí ele responde, versículo 26, ele diz: em verdade vos digo. Olha a verdade que Jesus está falando. Ele traz uma crítica para eles. Vós me procurais. Eita, Jesus reconhece, admite que eles estão procurando por ele. Mas não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Então agora Jesus está querendo ensinar agora que existe uma diferença. Aquilo que ele fez pode ter sido entendido, compreendido por eles da seguinte maneira: olha, eu tenho capacidade de alimentar vocês. Eles entenderam talvez desse jeito: esse homem pode nos alimentar, não vai ter fome mais na nossa terra. E ele curava, ou seja, nós não vamos ter mais doentes. E ele expelia demônios. Então nossas famílias vão ficar sempre próximas. Nós não teremos problemas com as ameaças, porque alguns eram bem agressivos, né? Então agora nós temos comida, nós temos saúde, né? Não é isso que os políticos pregam, né? O que é que está pregando hoje em dia? Olha, segurança. Os demônios eram agressivos, eram violentos. Segurança, saúde e alimento, né? Nem falava de educação, mas ele ensinava também, né? Educação. Então Jesus era o político perfeito. E eles queriam Jesus lá no trono. Quando é que o senhor chegou aqui? A gente foi procurando o senhor por todo lugar. Aí ele disse: na verdade, eu sei o que está passando no coração de vocês. Vocês não olharam, não viram o que eu fiz. Vocês olharam apenas o material. Viram que eu sou capaz de alimentar e de fartar vocês, de vocês não sentirem fome mais. Vocês perceberam isso? Com o pão de trigo, né? Pão de farinha de trigo e tal. Isso vocês perceberam. Vocês não viram, foi um sinal diferente. Vocês não viram que aquilo ali era um sinal. Vocês não viram que as coisas que eu fiz eram sinais, que simbolizavam o cumprimento, que era o cumprimento das coisas que o Messias iria fazer. Vocês não viram que aquilo ali eram sinais. E não apenas uma coisa material. E eles buscavam apenas o material. Não viram que aquilo simbolizava, se representava apenas que Jesus era o Senhor e que eles deveriam ouvir a palavra dele. Que aquilo que ele fazia era uma autenticação, uma confirmação daquilo que ele falava. Daquilo que foi pregado no passado, daquelas profecias antigas que eram cumpridas por ele agora. Né? Então, em algum momento, ele falou para as pessoas que estavam em volta dele: olha, crede-me que eu estou no Pai. Falando para Filipe, um dos discípulos dele, né? E o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras, das obras que ele fazia. Os próprios discípulos tinham dificuldade de compreender quem era Jesus e de aceitar com tranquilidade apenas a palavra dele, ainda que de uma maneira geral os discípulos eram mais bem comportados do que as multidões. Eles ainda ficavam ouvindo Jesus, estavam próximos dele, não ficavam pedindo toda hora um milagre. Teve uma hora que eles disseram: quando é que a gente vai comprar o pão, não sei o que e tal. Estavam querendo milagre, mas o povo queria. E ele diz: olhe pelas minhas obras, se o que eu não estou dizendo, se o que eu estou dizendo não é a verdade, creia no que eu estou dizendo por conta das obras que eu fiz, por conta dos sinais que eu fiz. Isso é sinal. O que eu fiz é um sinal daquilo que eu estou falando. Você precisa acreditar naquilo que eu estou falando, mesmo que tenha de observar os sinais que eu estou dando. E o capítulo 16, no final do livro de Marcos, no final, do livro, o último texto dele lá, no final, né? Marcos escreve lá no finalzinho, Marcos 16, último capítulo, versículo 20. Ele faz um resumo, né? E eles, tendo partido, os discípulos, né? Depois do comando que Jesus deu, subiu aos céus, e na hora que, antes de subir, ele disse: vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho como Jesus fez.
Mesma coisa, pregar o evangelho, era essa a missão dele. Eles, tendo partido, os discípulos, pregaram em toda parte. E aí ele acrescenta, cooperando com eles o Senhor. O Senhor não abandonou os discípulos, ele estava com eles. E o Senhor estava cooperando nesse trabalho do evangelismo, da pregação da palavra. E confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. E eles fizeram vários sinais, alguns milagres que Jesus fez no passado, eles também fizeram, e coisas que eles foram fazendo e que demonstravam que para as pessoas que a pregação deles era verdadeira, porque havia sinais que iam seguindo eles, à medida que eles iam pregando, eles iam executando, exercitando ou executando alguns sinais. Eram algumas curas, eram algumas expelindo demônios, os mesmos atos que Jesus praticou, eles também praticaram. Mas qual era o objetivo? Para servir de sinal. Não era simplesmente para dizer assim, eu vim para fazer isso para vocês. Não. Isso é para simbolizar, para dar um sinal para você de que o que eu estou falando é a verdade. Então, a pregação dos discípulos, após a subida de Jesus, tinha esse mesmo papel que Jesus fez no passado. Era pregar, mas eles tinham sinais. Até porque não havia registro de nada. Eles muitas vezes usavam os textos do Antigo Testamento, não tinha nada escrito dos atos de Jesus, que só vieram a acontecer, esses escritos, bem depois que Jesus realmente subiu aos céus, é que começaram a ser escritos esses livros do Novo Testamento. E aí as pessoas realmente queriam se fartar de pão, o pão material, em detrimento do espiritual. E Jesus criticou isso. Eles não tinham entendido que o material não era o mais importante. Jesus veio para dar o alimento espiritual. Ele não veio para satisfazer os desejos gananciosos de fartar as pessoas de bens materiais, de pão, de conforto. Não era esse simplesmente, né? E sinais e demonstração de milagres e de poder, não era só isso que ele veio fazer, né? Mas sim ele veio trazer o pão, não de trigo, mas o pão da vida, que é ele mesmo, né? Ele veio trazer, saciar a sede, não com a água H2O, né? Mas com a água da vida, que sacia de forma permanente. Essas palavras ele trouxe para a mulher samaritana, né? Uma água que ela jamais precisaria mais de colher, né, para saciar, porque ela traria uma saciedade permanente, né? Eternamente, né? O fato é que quando ele percorria a região, as pessoas vinham trazendo seus enfermos com esses interesses, né, de serem curados, porque ouviam que ele estava em tal lugar, levavam para aquele lugar, se tivesse uma praça lá, colocava lá, Jesus estava no meio da praça falando, pregando e acabava curando essas pessoas, colocava os enfermos lá nas praças. E eles rogavam, o texto diz, né, de Marcos, eles rogavam que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. Eles pediam com intensidade que aquelas pessoas pudessem pelo menos tocar na roupa de Jesus ali, na orla, quer dizer, na parte de baixo, né, que alguns doentes nem podiam ficar de pé, talvez. E a gente vê exemplos como isso pouco tempo, né? Acho que as crianças receberam essa lição daquela mulher que tinha um fluxo de sangue e também se sentiu com muita dificuldade de chegar para Jesus e falar com ele, por vergonha, por medo e pela multidão também. E ela disse, pronto, eu vou tocar pelo menos na roupa dele ali e com base nisso aí eu tenho certeza que eu vou ser curada, né? E assim aconteceu, né? E assim aconteceu. E às vezes a gente fica pensando, mas era uma coisa humilhante para as pessoas estarem lá no chão, jogadas lá para pedir socorro, né? Pode ser que a gente, em momentos de conforto, de saúde, nos momentos bons da vida, a gente esteja muito bem, numa situação de, como é que eu digo assim, como se nada pudesse acontecer conosco de mal, né? Mas às vezes vem situações que deixam a gente bem necessitados,
né? Às vezes tem enfermidades que deixam a gente vulneráveis, como expostos à vergonha mesmo, de ser levado para lá e para cá. Você está doente, não tem força, não tem nada, os outros fazem por você as coisas. E às vezes tem necessidades financeiras que deixam a gente completamente sem poder, sem força para resolver determinadas situações. E muitos problemas que às vezes enfrentamos nesse nível pode levar a gente a se colocar numa posição de grande humildade e de exposição à vergonha, ser humilhado até, muitas vezes, né? Às vezes uma necessidade deixa a pessoa humilhada, ela mesma se sente muito mal com isso. Eu contei aqui outro dia uma história de um homem que a gente estava numa farmácia, uma história assim, pequeno pedaço da história, né? Tinha um evento aqui na cidade, em Natal, e ele estava vendendo, não sei o que era, picolé, água mineral, né? É uma caixa de isopor, e ele estava aproveitando o grande fluxo de pessoas e comprava água e vendia. Era um trabalho digno, ele não estava fazendo nada desonesto, vendendo água, só que roubaram ele, levaram o dinheiro que ele tinha do dia anterior, do faturamento dele do dia anterior, né? E aí ele estava ali, assim, era no pleno domingo, acho que era no domingo de manhã, se não me engano. E ele estava ali, assim, numa farmácia longe do ponto até do trabalho. Ele estava perdido, assim, chorando. A gente só veio sentir que ele estava chorando quando a gente se aproximou, mais dele se aproximou, né? Ele estava desesperado. Ele disse: eu trabalho, eu vendo, mas me levaram tudo, eu não posso nem comprar mais água para vender. Estou sem nada, né? Então a dignidade dele foi para o lixo, né? Então ele se sujeitou a pedir, ele disse que não era isso que ele queria. Precisou pedir. Uma situação bem difícil. Então a necessidade às vezes leva a situações humilhantes. E isso vai de quem está bem rico agora, quem é pobre, tudo não interessa. Tem ricos, que também chegaram a estados humilhantes. Ricos que perderam tudo, ricos que humilhavam as pessoas, né? E desprezavam os mais humildes e que caíram em situação pior, né? Em doença, em que ficou acamado e às vezes era até maltratado por aqueles que antes maltratavam. Tem várias situações, várias histórias que vocês já conhecem, eu também algumas, e que mostram que nem sempre o que está sendo visto aqui é a realidade amanhã. A realidade muda, pode mudar. Vê o caso da Bíblia lá, Nabucodonosor, o rei poderoso, o mais poderoso do mundo, e rico, caiu numa humilhação e agiu como se fosse um animal. Outras situações um pouco mais simples, como por exemplo, Marcos capítulo 5, a gente viu a história de Jairo, que era um dos chefes da sinagoga, e que também, diante de uma necessidade muito grande, como foi a filha que estava doente já para morrer, e de fato ela acaba morrendo, né? Mas a Bíblia diz que ele chegou para Jesus pedindo, né? Pedindo a Jesus que fosse curar a filha dele, que estava doente naquela hora que ele chegou. Só que depois Jesus foi se demorando, chegou aquela mulher com fluxo de sangue, pediu lá socorro de uma certa forma, né? Jesus teve de parar, conversar, aquela coisa, e a menina morre. E Jesus depois vai lá atender, já depois de morta, e traz ela à vida novamente. Só que esse homem, que era poderoso, um chefe da sinagoga, talvez respeitado pelas pessoas, e que era numa posição social razoável, ninguém nunca viu ele se prostrando aos pés de ninguém, chega aos pés de Jesus e se prostra. Senhor, estou precisando, estou necessitado, né? Chegou lá. Teve um caso da mulher, que a gente vai estudar um pouquinho depois, no capítulo 7, que diz a mulher que era estrangeira, que também estava com uma filha possessa de demônios, capítulo 7, versículo 25, que eles veio e prostrou-se-lhe aos pés de Jesus. Era estrangeira e teve de se humilhar diante do judeu, Jesus. E se humilha diante dele. Pedro também, depois de uma pesca grande que tiveram, quando Jesus diz: olha, faz assim que você vai pescar muito, que não tinham pescado nada,
Quando Pedro viu aquilo, né, que ele tinha pescado a noite toda e não tinha achado nada, aí ele prostrou-se aos pés de Jesus: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Teve aquela história dos 10 homens samaritanos, alguns talvez fossem 10 homens, samaritanos não, 10 homens leprosos, que foram curados por Jesus. Um deles veio e se prostrou ao Senhor em gratidão. Um deles se prostrou aos pés de Jesus, agradecendo, e era um samaritano. Agora, dos 10, certamente alguns eram ricos. Não pense que todos eram miseráveis, pobres, não. Não é só pobre que adoece, certo? Teve uma mulher pecadora, que vocês sabem que estava lá, um fariseu convidou Jesus para jantar, o nome dele era Simão, e chegou essa mulher, a Bíblia diz que era uma mulher pecadora, e ungiu os pés de Jesus com um bálsamo todo lá, e com os cabelos lá, enxugava e tal, humilhando-se aos pés de Jesus. Já estava curada, ela havia sido curada pelo Senhor, mas estava lá humildemente. Então, às vezes, uma expressão de humildade diante daquele que pode ajudar, né? E Jesus mesmo deu um exemplo dessa facilidade, dessa necessidade de a gente ter, de se humilhar, de ser humilde, de ser simples com os outros, né? Tem todo um contexto, porque os discípulos também queriam ser pais, né? Queriam ser os ministros lá de Jesus, aquela coisa toda de poder, um ficar do lado direito, outro do lado esquerdo, e ser maior do que os outros. E Jesus dá uma lição para eles e se ajoelha e vai lavar os pés dos discípulos, mostrando a necessidade de humildade uns com os outros, né? Então, às vezes, a gente está em posição de muito orgulho, porque está bem, não preciso de Deus, não preciso dos outros, eu dependo só de mim mesmo. Mas às vezes a necessidade vai fazer as coisas mudarem. A necessidade pode fazer as coisas mudarem. Então a gente tem de pensar um pouquinho. E aí, diante do Senhor, ninguém vai poder se orgulhar, porque Ele conhece o coração de cada um de nós, e sabe que não somos nada, e sabe que somos pó, e sabe dos nossos pecados, e daquilo que a gente aparenta, né? Muitas vezes é só aparência, e ali por trás tem muita coisa que precisa ser trabalhada, e a gente precisa aprender a reconhecer e agir como aquelas pessoas são necessitadas, e diante dele nos humilharmos e reconhecermos que ele sabe tudo sobre nós e que não somos nada. E ali a gente precisa realmente se abrir diante dele, humildemente se colocar diante dele a verdade, né? Senhor, eu sou necessitado, eu preciso da sua ajuda, eu preciso de perdão, eu preciso melhorar nisso, preciso tirar isso da minha vida que está errado, eu preciso agir dessa forma porque o Senhor me colocou para isso, o Senhor me deu isso para agir dessa forma, o Senhor me deu isso para eu colocar para a glória do Senhor. Eu preciso agir assim, com sinceridade diante do Senhor. Então aí a gente pode se humilhar com tranquilidade, né, diante dele, não viver no nosso orgulho, que muitas vezes atrapalha a vida espiritual. A mulher do fluxo de sangue só fez tocar na veste, né? Essas pessoas pediram aos discípulos, e talvez a Jesus também, né, que esses enfermos apenas toquem na veste dele, só isso, que na orla, lá embaixo, só tocar. Estou procurando um exemplo aqui. Quem já levou um choque aqui? Você precisou pegar num fio ali de fora para levar um choque? Às vezes tem um fio descascado aqui, alguma coisa, e fogão lá de casa, no tempo dele estava dando choque. A geladeira também, né? A geladeira também. Qualquer coisa que tivesse fio terra lá, estava um problema errado na instalação, tivesse uma chapa metálica na frente, o fogão tinha uma parte metálica e as meninas tocavam lá, basta um toquezinho, levavam um choque. No início eram uns beliscãozinhos, né? Mas não precisa você botar a mão todinha no fio descascado para levar choque. Mas só um toquezinho você leva um choque. Ele já faz um efeitozinho lá, né? Só um toquezinho, dá aquela tremedeirazinha lá. E essas pessoas não estavam querendo que Jesus simplesmente fosse atrás delas, abraçasse elas e fizesse um grande movimento. Elas estavam humildes. Senhor, eu quero levar um choquinho da sua obra, só um pouquinho, pá, um toquezinho ali, né? Só um choquinho para resolver a minha vida. Certamente Jesus, naturalmente, fez isso. Todos,
todos quantos tocavam na orla dele saíam curados, Marcos diz. Ele faz um resumo de tudo isso, né? Todos que tocavam saíam curados. Multidões interesseiras, a maior parte. Mas os doentes talvez nem tanto, queriam a necessidade deles mesmo, né? E eles recebiam do Senhor. Ora, se aos interesseiros gananciosos e querem só a vaidade dos bens e do pão e material e das coisas materiais, ele ainda abençoa. Imagina aqueles que humildemente reconhecem sua situação diante dele e que pedem perdão e querem ser curados, não da doença física apenas, mas da doença espiritual que eventualmente esteja corroendo o seu íntimo, né? O seu interior. Jesus conhecia as multidões. Para a gente encerrar aqui. Ele sabia dos interesses materiais dessas multidões. Quando ele chega lá naquele lugar deserto, para onde ele levou os discípulos para descansar e comer alguma coisa, ele encontra multidões. Marcos garante que Jesus olha para esse povo, se compadece, porque às vezes alguns estão com orgulho lá em cima, estão com a vaidade lá em cima, mas não se mostram como de fato são. Jesus já falou para os fariseus que eles eram como sepulcros caiados. Na verdade, é pintado por fora, mas no íntimo eles não valiam nada. E aquelas multidões às vezes aparentavam uma coisa, mas Jesus olhava para elas e dizia: não tem orientação de nada esse povo, estão desorientados, eles precisam de orientação. Aí ele prega para eles, ensina para eles. Eles estavam interessados em algo material, eles estavam interessados em alguém que pudesse libertar do jugo romano, eles estavam interessados em alguém que pudesse dar as coisas para eles. Cegueira, né? Ovelha sem pastor, Jesus disse, né? Foi isso que ele disse para eles antes de alimentá-los, né? Aí Jesus, como bom pastor, alimenta espiritualmente e depois alimenta materialmente, mais tarde, no início da noite, né? Quando Jesus vem de volta, né, encontra os discípulos no mar, dá aquele conselho para eles se acalmarem em meio à tempestade, deixa a tempestade e você se acalma no meio delas. Ele sai daquela região que era mais tranquila, mais distante dos inimigos, principalmente fariseus e dos governantes, Herodes e Pôncio Pilatos, e ele vem de volta para a região de Genezaré, onde quem comanda era Herodes, no sul, lá na Judéia, Pilatos. E à medida em que ele vai pregando e ele vai curando as pessoas, à medida que ele vai fazendo isso, ele está na verdade se expondo mais. Quando ele se aproxima da região lá onde está o governante e ele cura uma pessoa, sai dele uma virtude especial, né? Porque ele disse isso quando a mulher tocou na veste: quem tocou em mim? Porque de mim saiu o poder. Cada vez que ele curava uma pessoa, saía dele um pouquinho de poder. Não é que diminuía o poder dele, mas saía dele um pouquinho. E cada vez que saía um pouquinho de poder e uma pessoa era curada, a fama dele aumentava. E a fama dele aumentando, haveria uma maior perseguição por parte dos fariseus, por parte dos sacerdotes, por parte dos escribas, por parte dos governantes. Certamente ele já sabia disso, quando ele dizia assim: não conto para ninguém, no início do ministério dele, não conto para ninguém o que aconteceu aqui, que ele curava uma pessoa, sarava lá e tal, não conto para ninguém. Aí saía, aí as pessoas contavam, né? Vinha outro, ele entrava às vezes na casa da pessoa com 2 discípulos, mais os pais, né? Como foi o caso de Jairo lá. Ei, não conto para ninguém, porque se contar, ele vai mostrar para as pessoas isso e aceleraria o momento da morte dele. Cada vez que ele curava, saía dele poder e ele mais se aproximava da morte. Essa é que é a verdade. Esta que é a verdade. Essa que é a verdade. Cada vez que ele curava, ele perdia
mais tempo, não perdia mais tempo não, mais o tempo se aproximava da sua morte. Então, tudo que ele fez foi dar a própria vida para as pessoas, no final das contas. Cada vez que ele curava, era a vida dele que estava sendo doada para as pessoas. E interessante, né? A incoerência do mundo. Jesus fazia o bem, e por conta de fazer o bem, ele era levado à morte. A incoerência do mundo é isso, né? Fazer o bem, fazer o que é certo, leva à perseguição, leva a ser levado à morte, né? É interessante isso, né? E por isso que Isaías, na sua profecia, capítulo 53, o 53 todinho fala de Jesus, mas não aquele Jesus glorioso, ele fala do Jesus homem, fraco, que se sujeita à maldade do homem, né? Ele diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Tomou sobre si. O sofrimento que estava na vida de algumas pessoas, que ele curou, ele trouxe para si aquele sofrimento. Naturalmente que do ponto de vista espiritual, é assim, o sofrimento, as enfermidades espirituais, né, o pecado, ele assumiu o pecado. Estou querendo fazer uma aplicação daquilo que ele está dizendo. Na verdade, é o espiritual da história. O pecado trouxe morte para ele. Ele tomou sobre si. O pecado que estava nas pessoas, ele vem e absorve. Aí, do mesmo jeito, a enfermidade que estava lá, ele trouxe para si. Não que ele ficou doente, mas é que ele absorveu aquilo e aquilo levou ele à morte. A fama dele foi crescendo e as pessoas vieram para matar ele, né? As nossas dores ele levou sobre si, e aí nós o reputávamos por aflito, né? Ele viu, realmente pegaram ele, prenderam, aquela coisa, o ferido de Deus, que Deus realmente vai machucar, né? Por conta dos nossos pecados, que agora ele tomou sobre si, aí Deus vai vingar nele, né? A justiça vai em cima dele, e oprimido. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, todo aquele benefício que ele estava trazendo para as pessoas redundou no sofrimento para ele mesmo, né? Para ele mesmo. Que a gente possa compreender um pouco mais sobre essa missão desse Salvador, né? Como foi uma coisa incrível, graciosa, graça de Deus sendo derramada por nós, ali nos colocando sobre nós, né? Ele assumindo tudo aquilo, né? Cada vez que ele curava a pessoa, mais próximo da morte ele estava. Então, que Deus nos ajude a compreender e sermos gratos a Deus, porque à medida que ele nos sara, alguém vai ter de pagar o preço, né? A doença do pecado foi para alguém, ele assumiu isso, e ele morreu por conta disso, em virtude disso aí. Deus nos ajude a compreender e a viver, né, em gratidão a Ele, e de fato reconhecermos as verdades nossas, de erros, de pecados, para confessarmos diante dele e tocar lá na ordem, né? O Senhor cura, sara disso, né? E certamente nós seremos sarados quando chegarmos com sinceridade diante dele. Só tocar. Todos quantos tocavam saíam curados. Ele não nega nada, nenhum poder para aqueles que tocam na ordem dele. Amado Deus, agradecemos pela sua grande bondade conosco, por este grande sacrifício que fez o Senhor Jesus em nosso favor. Ajuda-nos, temos verdadeiro interesse, sincero, honesto e correto no Senhor Jesus. Buscarmos em gratidão por aquilo que Ele fez por nós, do ponto de vista espiritual, e não do ponto de vista material. Que a Tua graça
as consolações do Senhor estejam sobre todos nós, em nome de Jesus. Você vai fazer uma vez. É só para lembrar, estamos encerrando agora o mês de agosto, né? E essa semana, então, próximo sábado a gente tem planejado já a programação com homens aqui. Vamos tratar de questões políticas, não é de questão partidária, é questão política, né? O que a Bíblia ensina sobre isso para os homens de Deus, né? E a gente quer chamar a atenção disso aqui. A gente convidou alguns irmãos de outras igrejas aqui na região e acredito que vem várias pessoas para a gente ter esse tempo aqui de orar, né? Que é um dos mandamentos do Senhor, né? Orar pelas autoridades, né? Orar pelas pessoas que estão investidas de poder e que serão investidas após essa eleição também, né? Poder. Deus abençoe, que possa fazer um trabalho, né, em prol da sociedade. Então, assim, a gente vai fazer. E, assim, a conduta dos cristãos em relação a esse tema, né, coisa que a gente precisa também levantar e debater. Então, próximo sábado a gente está fazendo isso aqui às 4 da tarde, né, para os homens. E o restante da programação permanece aí aos quartas e domingos. E os outros dos sábados a gente vai avisando aí ao longo dos dias. Nós vamos terminar cantando uma música. Ela é bem conhecida assim, é um versículo da Bíblia. Se você puder ficar em pé. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Invocar
quarta-feira, no nosso grupo de oração.